Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, recebendo um valoroso advogado com atuação no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, e que vem ao longo já de alguns anos dando sempre uma contribuição interessante e de valor para a nossa sociedade. Estou aqui com o nosso Ricardo Moraes, já agora assumindo uma nova atividade dentro da Ordem, que é a presidência da Comissão Especial de Combate à Corrupção Lato Sensu. De combate à corrupção e à improbidade administrativa, mas eu falo corrupção em sentido amplo, que alguns entendem que a improbidade é uma forma de corrupção. Então é com ele que nós vamos conversar e percebermos como é que vai ser o direcionamento dessa comissão, porque todos nós queremos uma sociedade melhor. Todos nós queremos um ambiente social onde nós possamos transitar com certa confiabilidade. E é isso que nós estamos precisando no atual momento. Eu, caro Ricardo, quero inicialmente agradecer a sua presença. Nós conversamos, eu conversei com você por telefone. Isso. Você apenas ficou de verificar, você foi a Recife. Isso. E ficamos só apenas de ajustar o horário e tal. Mas quero lhe agradecer a sua disponibilidade e dizer que você se sinta à vontade, se sinta como se na sua casa estivesse, para nós batermos esse papo. E sempre, como sempre faço, como sempre agradeço, a audiência dos senhores e das senhoras. Muito obrigado sempre. Ricardo, por favor, uma primeira mensagem para a nossa sociedade, qualquer uma que você ache de interesse, para a gente começar a nossa conversa. Por favor. Ok, Trajano. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É um privilégio estar aqui no seu programa. A gente sabe que é uma grande audiência que o senhor tem, né, com toda a sua competência, o seu conhecimento, não só como magistrado e como professor, e agora como um apresentador de um programa que tem contribuído bastante para discutir questões importantes no nosso mundo jurídico, né? E esse tema da corrupção é o tema, talvez, do momento, né? Talvez pensava que o governo atual, o presidente Bolsonaro, deveria, não, o tema principal a visão principal do governo seja o combate à corrupção, que não pode ser, extremamente, né? O governo tem também uma infinidade de outras responsabilidades, mas falar em combate à corrupção hoje é algo que a sociedade toda conhece. E o que a gente espera é que isso mesmo que o senhor falou, né? A gente espera uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, né? Uma sociedade onde a gente, de fato, possa, no futuro, observarmos de forma clara o progresso chegando e atingindo a todas as camadas e, principalmente, diminuindo essa desigualdade, né? O combate à corrupção talvez vise, ao final, diminuir essa desigualdade que causa tantos males à sociedade. Mas estamos aqui para a gente conversar sobre esse tema. Perfeito. Importante. Meu caro Ricardo, eu acho interessante e fico às vezes a pensar. Eu, há uns anos atrás, fui fazer uma eleição aqui no interior do estado que se desenhava como uma eleição bastante complicada. E eu fui colocado, inclusive, na antevéspera das eleições, porque estava um ambiente realmente muito convulsivo e isso comprometendo, inclusive, a própria magistrada que lá estava. O TRE, então, me convocou, aí na época desbardou Fernando, e numa conversa formal comigo, rapaz, você tem que ir. Ora, a eleição era num domingo e essa indicação ocorreu numa quinta-feira. Então eu fui, arregacei as mangas da camisa e marquei logo uma reunião com os candidatos. Eram 4 candidatos, se não me engano. E numa reunião bem singela, bem simples, eu disse: quem dos senhores pretende uma eleição anarquizada, inconfiável, cheia de percalços, de dificuldades, etc, etc, etc. Silêncio sepulcral. Eu digo, então tenho a impressão que nós convergimos para o mesmo interesse. Então a reunião está encerrada. Bastou. Foi isso aí. E foi uma eleição bastante tranquila. Então eu vejo todo mundo, você sair do Oiapoque ao Chuí perguntando quem quer fazer um enfrentamento sério em desfavor da corrupção, não vai aparecer ninguém que não queira. Mas a gente vê, eu quero aprofundar mais adiante, a gente vê manifestações flagrantemente desfavoráveis às ações de combate à corrupção. Quero aprofundar com você daqui a pouco. Certo. Ricardo, como é que você vê hoje o papel da nossa OAB
em face do atual momento do Brasil. A OAB é uma potência, viu? Exatamente. A OAB é uma potência. Eu fui advogado, já disse aqui várias vezes, conheço a história da OAB, porque a OAB ela vem do Instituto dos Advogados do Brasil. Vem com aquele Rui Barbosa, aquelas figuras hierárquicas, né? O Teixeira de Freitas, que eu sempre falo aqui. Se eu não me engano, o decreto 19.408 de 1930. E 30, né? De 1930. Exatamente, exatamente. Eu sabia que era do comecinho de 30. Então, antes era o Instituto dos Advogados do Brasil, que o que houve foi apenas mudança de nome, porque a OAB sempre participou ativamente. Como é que você vê a nossa OAB hoje? O papel da OAB é interessante, né, doutor? A personalidade jurídica dela é ímpar, né, no nosso sistema, né, no nosso ordenamento jurídico. Ela não é simplesmente uma associação de classe, né, uma corporação de ofício, né, como surgiu, como outras entidades de classe que nós temos, que envolvem outras profissões. A OAB, além dessa defesa dos interesses da classe, dos advogados, né, das suas prerrogativas, ela tem um papel institucional muito importante, né, muito forte. E eu sempre, se a gente pensar, eu estava refletindo e pensando agora no próprio juramento do advogado que a gente faz, né, prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. E eu quando fiz o meu juramento, eu levo a sério esses negócios, viu? Eu levo a sério. O senhor fez o seu juramento como magistrado também, como advogado, como magistrado? Eu fiz, é muito parecido. Eu fiz o meu juramento como me sagrei advogado em 1981. Então, no começo, o Parani faleceu, o Herman de Assis Baeta faleceu. Então, você presta aquele juramento. E aquilo que eu digo, eu acredito. Por favor. Observar a ética, exatamente, os deveres e prerrogativas profissionais. Interessante que eu coloco os deveres inicialmente, deveres e prerrogativas. Né? Hoje a gente vive num mundo onde a gente busca muito direitos, né? Quer ter, é o momento do empoderamento, e às vezes você esquece dessas obrigações e fala lá, defender a Constituição, defender a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, e o aprimoramento da cultura e das instituições jurídicas. Né? O julgamento é um juramento amplo, né? É uma promessa que o advogado faz de cumprir isso aí, e a defesa da Constituição e da ordem jurídica é algo pujante. A ordem tem que estar presente porque ela não tem só essa obrigação de defender a classe e os advogados, como a própria sociedade. E a gente tem observado, né, esse momento atual, algumas pessoas até questionando como a ordem tem atuado, né, dentro desse processo que nós vivemos atualmente já há alguns anos, na verdade, né, desde digamos, quando surgiu a Operação Lava Jato e seus consequentes, mas a ordem tem sido questionada sobre a sua atuação e qual o seu papel, e naturalmente nesse sentido que o presidente Nivaldo, ele teve a ideia de se criar a Comissão Especial de Combate à Corrupção, para que a gente aqui dentro do nosso Estado, a gente também tenha um instrumento garantidor e que possa contribuir dentro de todo esse sistema no combate à corrupção. Muito bem, isso é criação, quer dizer que é criação recente, né? Essa comissão, né? Aqui é recente. Outras seccionais, várias seccionais espalhadas pelo Brasil e subseccionais também, porque nós temos uma seccional pequena, né? Nós temos hoje, se a gente pensar na advocacia, nós devemos ter regulares, acho que em torno de 10, 11 mil advogados. Por numeração já estamos em torno de 17 mil, mas em determinados estados existem subseções que têm mais advogados do que a nossa seccional aqui. Então, São Paulo, Campinas, tem muito mais Santos. Tem muito mais Santos, com certeza. Então, São Paulo tem mais de 300 mil advogados, doutor Jerônimo, só em São Paulo. É algo assim, um número... Só a ASP lá, a Associação dos Advogados, a Associação de Advogados de São Paulo, né, que tem mais de quase, acho que 100 mil advogados vinculados à ASP. Então, a nossa realidade aqui é pequena, mas a gente quer participar também. A OAB Alagoas tem que dar a sua contribuição e é uma comissão que está nascendo ainda, né? está se plantando. A gente está tentando fortalecer e fundamentar bem a competência dela, porque também a gente sabe que os instrumentos que nós temos e a própria competência, sem querer ser repetitivo da ordem, qual o papel que ela pode exercer. Talvez ela não tenha uma função ou como exercer um papel que o Ministério Público tem, que o Judiciário tem, mas dentro das atribuições dela, ela também deixa a sua contribuição. Eu vou querer aprofundar esse assunto com você. Mas antes de nós
aprofundarmos essa temática, que é muito interessante, para mim e para os nossos telespectadores, de certeza, o atual presidente da OAB Nacional, ele vem... Agora parou um pouquinho, mas logo no início, ele fez umas declarações bombásticas e isso gerou muita controvérsia e muita crítica a ele. Verdade. Como é que você vê isso? O líder maior dos advogados sendo submetido a um fogo muito forte. A gente percebe, né? Eu acho que a gente vai ver a história de cada pessoa, a história de vida dele, né? Dos antepassados, né? Dos pais. Eu acho que ele vem de uma corrente ideológica, naturalmente isso faz parte poderia ser comigo ou com qualquer outro, né? Uma linha de esquerda, de uma ideologia ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado na ditadura militar. Então, perdão, a gente percebe já... Aí, hoje, a gente vive uma realidade muito binária, né? Ou você, quando você é contra determinada pessoa, você é a favor de alguém, é como se fosse contra o outro. A gente vive esses dois polos, né? E, digamos, para sendo bem claro, a figura do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, né? Se você faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, é como se você fosse favorável ao Lula. Ou você faz uma crítica ao Lula, é como se você fosse chamado de bolsominion, ligado ao Bolsonaro. A gente vive essa realidade e os posicionamentos da ordem, apesar de eu entender que têm sido, de certa forma, fundamentados bem na nossa Constituição, têm sido contestados dentro da própria classe. A gente percebe até alguns advogados que não têm, assim, e têm criticado a atuação do presidente Felipe Santa Cruz, mas talvez exatamente por isso, pela linha histórica dele, por ele vir de uma linha de esquerda e parecer que essa atuação dele tem uma vinculação contrária ao governo atual. Eu acredito que não, mas... De certa forma, eu tenho reservas com relação a algumas posições que ele tem tomado, que eu acho que a OAB poderia aguardar um pouco mais, esperar um pouco mais algumas situações, depurar um pouco mais alguns fatos, para não se manifestar de forma assodada, às vezes um pouco adiantada. Então, você ter a sabedoria de esperar um pouco mais, né? Talvez você possa fazer um pronunciamento, mas eu acredito que não foram, eu acho que a má-fé não existe e o interesse de acertar, eu acho que está sempre presente nas ações dele. Quer dizer, que má-fé você vê que não existe. Não existe, não. Isso já é nessa atuação dele, não. Isso já é muito importante. Ricardo, eu quero entrar com você agora, meu caríssimo amigo, num tema crucial. Crucial e é um tema ainda muito badalado, muito agitado, que é a respeito da corrupção. A corrupção, sob todos os aspectos, por qualquer ângulo que você veja, ela é altamente danosa, né? É verdade. Como é que você vê isso no atual momento no nosso país? Eu sei que a corrupção é um fenômeno mundial, mas como é que você vê aqui no nosso país o fenômeno da corrupção? O combate à corrupção, ele está, como falamos no início, né, talvez seja o tema do momento, né, o tema bem pujante, inclusive dentro da ordem jurídica nossa, né, e das discussões técnicas, ela tem sido muito proeminente, tem tido um destaque enorme. Mas por causa de questões históricas, doutor Jerônimo, a gente percebe que o Brasil, desde o seu descobrimento, ele traz uma série de atos dentro da administração da coisa pública, né, ou do bem público, onde eu penso assim, em uma linguagem bem popular, é como se aquele que administra a coisa pública administrasse como fosse dele e não fosse do povo. Deixa eu te fazer uma colocação, meu caro Ricardo. Você acha que a corrupção, atrás dela, está sempre uma deformação moral? Perceba a pergunta, há condições de um indivíduo não ter deformação moral e ser um corrupto? Ou você não consegue ver o indivíduo... Deixa eu colocar... Você acha que pode haver corrupção sem uma deformação moral ou você associa o indivíduo é corrupto, ele tem uma deformação moral? Eu acredito que sim, há uma associação intrínseca nessa situação, doutor Jerônimo, porque a gente percebe que, às vezes, é inato. O povo brasileiro costuma direcionar ou colocar a corrupção para algumas pessoas, né? Hoje a gente pensa, não, o corrupto é o político. O corrupto é o juiz, o corrupto é o promotor, o corrupto é aquele advogado que defende o bandido. E você traça isso e a sociedade não traz para ela própria a corrupção, né? Isso é muito decantado aí por todos os cantos, que você vê que
os políticos que nós temos são reflexos da nossa própria sociedade, né? O povo que o elege, é o povo que colocou eles lá. Eles representam vários estratos sociais, se você pegar, né? Se você pega o Congresso Nacional e você pega os partidos e os posicionamentos, as ideologias, tem vários estratos sociais ali representados, né? E o povo quem colocou. Então, eu acho que é uma crise muito mais do que simplesmente relacionada a quem está no poder. A corrupção é uma crise da própria sociedade, né? De uma forma geral, das pessoas em geral, das pequenas. A corrupção começa nas pequenas coisas. Ricardo, os nossos gestores, eles se constituem num retrato do que é a nossa sociedade. Exatamente. Claro, quando eu falo nossa sociedade, eu estou me referindo, evidentemente, à grande maioria, porque existem homens, em qualquer aglomerado humano, você vai ver indivíduos mal formados e indivíduos É o que a gente rígidos moralmente. Né? E não é uma característica, só querendo puxar um pouco mais do que aquilo que o senhor trouxe, não é só no nosso país. A gente pensa, não, o brasileiro é onde está a maior corrupção hoje, está no Brasil. Determinados países não existe corrupção. Acho que a gente está enfrentando uma situação que talvez outros países enfrentaram já anteriormente, né? A gente tem uma democracia recente e países como os Estados Unidos, países como alguns países da Europa já enfrentaram situações de corrupção bem graves, bem pujantes. A Revolução Francesa nasceu de uma crise social onde a corrupção graçava enormemente. O poder do rei era muito forte, a ideia da separação de poderes surge aí, né, para você dividir, você não colocar o poder. Porque é interessante, aquela pessoa que chega no poder, doutor Jerônimo, é natural, ela não vai querer perder o poder. Então a gente pensa assim, eu estava lendo alguns artigos sobre esse tema e diz assim, aquele que está no poder, e normalmente é a elite que está no poder, se ela tem possibilidade de se manter no poder pelos meios legais e tem o receio de que se ela cometer alguma ilegalidade, ela possa ser pega, ela não vai cometer o ato de corrupção. Mas muitas vezes aquela elite política, para se manter no poder, ela não vê outra forma de se manter, se não utilizar meios escusos e não cometer ilícitos, como de certa forma a gente percebe Caixa 2 em eleição, financiamento eleitoral e outras coisas. Então, não deixa de ser o que a gente tem visto e reconhecido em toda essa corrupção que existiu, exatamente um objetivo de se manter no poder. Ricardo, é um conjunto enorme, monumental, de pequenas e grandes safadezinhas, né? Exatamente. Como dizia Graciliano Você vê, a gente trata às vezes como a grande corrupção, né? É questão vamos usar um linguajar de pecadinho e pecadão. É pecado, você não pode... A corrupção grande, ela é vergonhosa, mas nasce da corrupção pequena. Exatamente aquele reflexo que o político tem da sociedade. O problema é que o cidadão ele não percebe que às vezes ele é tão corrupto em determinadas atitudes do seu cotidiano, do dia a dia, do que aquele corrupto, do que aquele político, aquele imputa a aquele corrupção. Gestor, né? Aquele gestor, aquele administrador. E é como diz, talvez se esse cidadão tivesse no lugar daquela pessoa, ele cometeria, porque é aquele ditado, aquele chavão, né? A ocasião faz o ladrão, né? Como se alguns talvez não cometeram ou não praticaram esses atos, porque não tiveram oportunidade. Então, a gente tem que trabalhar isso na base da sociedade. E eu acho que a educação, eu tenho certeza que a educação, né, é essencial para isso. E, infelizmente, não adianta a gente estar achando que talvez essa índole punitiva que surge no momento, nesse ativismo judicial que se fala muito em punir, vai resolver a corrupção. O problema da corrupção, eu acho que não vai, né? O problema básico aí da sociedade é a educação. Né, são situações que vão futuramente ter um efeito muito maior. Ricardo, aproveitando só você no início aí, você citou, você fez uma colocação que eu aproveito para fazer essa colocação agora de forma mais objetiva. Certo. A corrupção é um fenômeno antigo. Isso. Fenômeno antigo. Você vai buscar nas noites dos tempos, você vai encontrar lá uma notícia de corrupção. Mas o Rui Barbosa, num dos seus escritos, num dos seus discursos, ele fez a seguinte colocação, ele não entendia, ele dizia, eu não entendo como é que o indivíduo... É interessante isso para a gente fazer uma reflexão. Eu não entendo como é que o indivíduo trata os seus interesses pessoais de uma forma e os interesses do povo de outra forma. Né? Ele dizia que a ética e a moral
de certos indivíduos dentro de casa é uma, para com os filhos e a mulher, e quando é para com a sociedade é totalmente diferente. E o interessante é que ele faz isso e ele, a obrigação dele como representante daquela sociedade, né? E os meios, os recursos que ele tem, pertencem ao povo, né? E às vezes é a questão de se locupletar desses recursos em o favorecimento pessoal, o enriquecimento ilícito, né? Que a gente percebe. Um mal muito grande que é a usura. Eu percebo muito interessante, o ser humano tem isso. De quanto ele mais tem, parece que ele mais quer. Ele não se satisfaz, né? Aquela ideia de que, se determinado cidadão corrupto, ele angariou com a atividade ilícita dele R$1 milhão, então ele vai estar satisfeito. A gente percebe que isso não acontece nessas situações, doutor Gerônimo. Parece que a pessoa ganha 1 milhão, não, agora eu quero 2 milhões, depois eu quero 10 milhões, depois eu quero 20 milhões, e você percebe essa ânsia, essa usura de você estar... nunca satisfaz, é uma pessoa que nunca está satisfeita com o que ela tem. O Ricardinho, um outro detalhe, né? É o indivíduo deixar, eu digo sempre isso, eu vi o Winston Churchill, ele se referindo ao Almirante Darlan, naquele livro dele de Memórias da Segunda Guerra Mundial, que foi lançado aqui pela Nova Aguilar, num volume único, dessa grossura, um denso livro, um livro maravilhoso. Ele fala muito na figura do túmulo desonrado. Ele diz que o Almirante Darlan, até um determinado momento, foi uma figura merecedora de todo respeito, mas uma atitude que ele teve, que aqui não vamos discutir agora, ele vai levar uma memória a ser execrada e a um túmulo desonrado. Então eu fico olhando assim, meu Deus, esses indivíduos, eles não pensam nisso, né? Amanhã alguém vai a um campo santo e quando passa pela lápide do indivíduo, aquilo ali era um corrupto, aquilo era um vagabundo. Quer dizer, os caras não pensam nisso não, porque repercute na família, nos filhos, né? Eu vou querer tocar no assunto. Como é que o indivíduo comete um ato que vai refletir na mulher, rapaz, nas filhas, nos filhos? Será que esses caras não têm consciência? A gente fica imaginando que os filhos não sofrem, né? Os filhos desses políticos, desses empresários que estão aí. A nossa Constituição ela é tão garantista, ela protege tanto o cidadão, a honra pessoal é tão bem protegida e amparada dentro do nosso ordenamento jurídico, mas essas atitudes fazem com que as pessoas ou demonstram que as pessoas não se preocupam com nada disso, né? não querem saber de honra, de reputação social, não atinge só ele, como a própria família, o nome da família é jogado ao lixo. Né? As pessoas não estão, talvez muitos não estão nem preocupados com isso. E você vê algumas determinadas oitivas, eu acho que não precisa ser muito um especialista em linguística ou comunicação para você perceber que há situações onde o cara está mentindo descaradamente, né? Há situações de depoimento que você percebe que o cara está ali pela própria expressão dele, pela própria concatenação das ideias, dos fatos, você percebe que ele está mentindo, é o que a gente percebe. E eles fazem isso sem o menor pudor, né? Sem o menor pudor, como se fosse a coisa mais simples. E principalmente a questão da apropriação, né? A corrupção é você se apropriar, você receber alguma vantagem para ter algum benefício, e as pessoas fazem isso sem uma vantagem indevida. Porque se você galga patamares de riqueza pelo mérito, eu aplaudo, vamos aplaudir esse rapaz. Mas quando o cara consegue avançar, vamos dizer, socialmente, de forma nada recomendável, é triste. E interessante, se a gente pegar e fizer um trabalho e eu acho que a Operação Lava Jato, que de certa forma irradiou por todo o país, e outras operações também, né? Essa luta que tem, acho que o Estado aqui, a gente tem o GAESF aqui do Ministério Público, tem tido uma atividade muito pujante nessa área. Eu acho que a gente começa a participar nas menores cidades. De vez em quando pega outro como um rato. Pegou outro, e depois eu encontro os caras por aí com a maior sem cerimônia. Aí você vê, exatamente, parece que não aconteceu nada, né? Mas aí você vai, os entes da administração pública, você vai pegar no caso direta, você vai para as câmaras municipais, você vai para as prefeituras. Acho que nos municípios, os menores que existem, muitas vezes você percebe que a corrupção já está arraigada ali dentro daquela situação. Municípios pobres, onde muitas vezes ele sobrevive daquele recurso que é mandado pela União, e você vê gestores que não necessitariam,
que já tem um patrimônio e uma vida regalada, e você vê as pessoas despudoradamente, sem querer ser repetitivo, se apropriando de determinados valores que iriam servir aquela comunidade, que iam dar uma melhor, diminuir a desigualdade para aquela população que já é tão sofrida como é dos... E quando ataca merenda escolar, remédio, questão de saúde, meu caríssimo, é simplesmente algo desolador e abominável, né? Aí a gente pensa, doutor Jerônimo, assim, sem querer me adiantar, talvez o que o senhor fosse questionar, o Brasil precisava passar por esse momento, né? O Brasil precisava passar por esse tratamento de choque. A gente veio a Operação Lava Jato trazendo assim, profundas mudanças em termos de combate à corrupção, sendo essencial nesse momento, mas que ela sozinha não vai resolver. Se não implantar no cidadão a cultura, né, o entendimento de que, olha, tem que começar nas pequenas coisas, mas voltando à ideia anterior, ela é extremamente necessária. Os erros que possam ter acontecido e que a OAB muitas vezes combate bastante, não, foi desrespeitado o devido processo legal nesse aspecto, não, foi a quebra do sigilo, foi indevida naquele momento, né, não poderia acontecer aquela interceptação, a liberação daquele áudio aconteceu de determinada maneira. Eu acredito que algumas falhas, e eu acho que onde há um interesse, talvez, em fazer o certo, muitas vezes você pratica o errado, mas eu acho que a intenção em si de todo esse trabalho, eu acho que é correto. Ricardo, agora aproveitando isso aí, não pego assim. Agora até agora eu não vi a Operação Lava Jato, na sua dinâmica, alcançar um indivíduo que não tivesse nada a ver com aquelas patifarias. Exatamente. Eu estou dizendo isso, e já lhe peço todas as desculpas, eu sou desapegado a filigranas. Eu acho que para combater o que se comporta mal, Ricardo, me desculpe, né? Você é um sujeito bem formado, um cara elegante, me perdoe dizer isso. Mas eu acho que para combater aos imprestáveis sociais, não se pode ter amor a filigranas, não. Eu penso assim, sabe? Pode ser até que eu esteja equivocado. Não é que você vai chutar a Constituição. Certo. Agora, não, porque ele não foi dado conhecimento, não foi. Eu acho que a sociedade tem que se armar e tem que combater aqueles que se comportam mal, sem dar chance. Eu acho que a filigrana é para o homem de bem. É verdade. Que eventualmente e tal. Doutor Geraldo, o que se discute muito, né, da nossa Constituição, eu já vi alguns palestrantes, alguns doutrinadores, confesso que não lembro nenhuma obra específica nesse momento, mas eu já li algo ao respeito, no sentido de que a gente tem uma Constituição garantista, que é formada exatamente com base no direito alemão, francês, inglês, né? Eu acho que ela é uma Constituição densa, abrange até várias áreas e disponibiliza para o cidadão muitos direitos. Mas o senhor disse uma coisa muito, muito pertinente. O bom cidadão é uma Constituição para o bom cidadão, mas é que acaba o mau caráter e o mau cidadão se beneficiando da ampla proteção que essa Constituição dá. Eu acho que é uma situação que, infelizmente, não como operador do direito, eu penso que se não tivesse acontecido alguns percalços ou alguns usos, talvez inadequados de algumas formas, em linhas gerais, se você fosse ter uma visão estritamente legal, inadequados, a gente não conseguiria o resultado que a gente está tendo quando a corrupção ia ser combatida, porque está envolvendo as pessoas mais influentes, mais fortes economicamente, grupos econômicos, políticos imponentes, historicamente fortes e autoritários dentro das suas atuações, que talvez se determinadas formas não fossem realizadas, a gente não conseguiria obter o resultado que a gente tem obtido. Ricardo, há uns anos atrás eu estava no plantão e foi feito um requerimento para fazer busca numa casa aqui na Guaxuma, se não me engano. Quando eu li o expediente do delegado, eu estou fazendo essa ligação para você entender. Certo. Eu digo, olha, doutor, o senhor tem que indicar a casa de forma mais objetiva. Porque se eu concedo, como está requerido aqui, o senhor pode entrar em qualquer casa. Então o senhor tem que objetivar qual é a casa que o senhor quer. Eu tive esse contato com o delegado. Aonde é que está errado isso aí? Não, porque agora estão falando que o juiz Moro, ele se entendeu com o Ministério Público. Já tive também com o promotor diálogo. Doutor, porque o senhor, nessa denúncia aqui,
o senhor não faz o direcionamento. Onde é que... Para combater o crime, as pessoas ficam se apegando a esses detalhes. E o que eu percebo é o seguinte, é a linha ideológica de quem exatamente bate mais forte nisso. É como, qual o objetivo, o que me parece, perdoe-me se eu estiver sendo ignorante, mas o que me parece, quando o sentido de toda essa discussão e de querer fazer perder a credibilidade é exatamente com um objetivo: soltar o ex-presidente Lula. Eu acho que há um link nessa situação. As pessoas não estão preocupadas com o devido processo legal, com a obediência à Constituição. Há sempre um interesse em você. E eu coloquei interessante como às vezes você não consegue combater o argumento, você vai combater o argumentador. Eu coloquei essa frase, não lembro o autor dela, mas é que quando você não consegue combater o argumento, você vai atacar o argumentador. E a gente percebe isso. Às vezes o argumento é tão robusto que você começa a atacar o argumentador ou algumas condutas dele, ou práticas que muitas vezes estão são tão tangenciais a esse fato, mas que... Deixa eu dar um exemplo. Eu estava quando vim para cá, eu fiquei lembrando até em falar isso aqui. O senhor, há alguns anos atrás, o senhor teve um papel essencial como saudoso doutor Helder Loureiro, no combate ao crime organizado aqui, da chamada ou famigerada ex-gangue fardada, né? Papel crucial. Eu tenho certeza que a sua atuação, como a do doutor Helder e outros magistrados que possam ter contribuído, se não fosse corajosa, pujante, atuante, e talvez em algum momento possa ter, tomou essa decisão aqui que poderia ter observado isso, mas o sentido e o objetivo, a finalidade era de combater um mal muito grande. A sociedade vinha sofrendo, né? Foi a atuação. Você sabia que houve pessoas ali que disseram que eu queria aparecer? É o que dizem do juiz Bodo. Um outro disse, ele adora dar entrevistas. Quer dizer, é uma coisa miúda, pequena, que eu hoje... nos meus momentos de silêncio, eu não gosto nem de estar lembrando, sabe? Ricardo, você chegou a ser ameaçado de morte. Cheguei a ser ameaçado. Você foi ameaçado de morte. Eu quero depois abrir só um segmentozinho para a gente tocar nesse assunto. Mas só para fechar esse segmento, quando tomei posse na magistratura, eu fui para uma comarca muito distante daqui, uma comarca chamada Água Branca. E logo quando eu cheguei lá, eu vinha da advocacia. Logo quando eu cheguei lá, o delegado já faleceu, câncer terrível, era um delegado valoroso. Ele foi lá e foi na minha casa, onde eu residia lá, ele procurou à noite. Aí disse, doutor, dá licença, eu sou o delegado daqui e tal, se apresentou e disse, doutor, como é que o senhor gosta de trabalhar? Eu digo, olha, eu vou fazer uma síntese. Para mim, o marginal está sempre em flagrante delito. Se você pegar um marginal dormindo, ele está em flagrante delito. Ele disse, entendi, muito obrigado. E foi embora. Eu não consigo ficar, sabe, com filigranas para combater aquilo que não é bom para a nossa sociedade. Verdade. Vamos voltar, eu quero aprofundar o assunto da comissão, quero falar a respeito, iniciando sobre essa dificuldade da sua vida, que foi na Comissão de Direitos Humanos. Exatamente. Quero tratar com você, em seguida a gente aprofunda, que eu tenho muito interesse nesse assunto. Perfeito. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência, voltamos rapidamente com o nosso Ricardo Moraes, trazendo aqui à baila esse assunto tão importante. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras.
O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso caríssimo Ricardo Moraes, presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, que vai direcionar os seus esforços e vai dinamizar os seus conhecimentos para o combate, para combater a corrupção no nosso Estado. Ou seja, é mais um elemento de oposição, de enfrentamento à corrupção. Mas eu queria, Ricardo, conversar contigo. Eu queria, antes de qualquer coisa, você passou pela Comissão dos Direitos Humanos. E você, eu vi que você, em um determinado momento, você viveu em palpos de aranha. Você chegou a ser ameaçado de morte. Como é que foi isso, Ricardo? Doutor Geraldo, eu procurei ter uma atuação mais imparcial possível dentro de uma comissão que, historicamente, ela tem sempre um posicionamento que passa para a sociedade a ideia de que protege bandidos. Desde o início, eu tentei modificar essa ideia. Por exemplo, quando um policial militar, um agente da segurança pública sucumbia, morria, né, e aconteceu alguns casos em razão da função pública, a comissão se fez presente, fez nota de solidariedade, a OAB publicou essa nota, a gente se manifestou publicamente, a gente compareceu a vários sepultamentos, para a gente mostrar, olha, porque eles diziam, rapaz, quando morre um policial, onde é que está a Comissão de Direitos Humanos? Olha, Direitos Humanos é para todos. O dever do Estado de proteger falhou quando morre, quando sucumbe um agente público. E a gente aproximou, tem uma ótima relação com o secretário de Segurança Pública, mas tem os momentos de embate, naturalmente, porque aí onde vem o excesso, e ele acontece com muita frequência, e acontecendo 2 casos muito graves, onde a comissão foi provocada. É interessante, a comissão não vai atrás, né? Falando um pouco da Comissão de Direitos Humanos, a gente não vai atrás de defender ninguém. A comissão é procurada, o caso chega até nós, as pessoas vêm procurar amparar-se na ordem, porque muitas vezes são pessoas que não têm ninguém por elas. Aí a OAB, nesse momento, serve, de certa forma, como salvaguarda dessas pessoas. Sempre procurada? Sempre procurada, sempre. A gente Quer dizer, a só divulgação, o só noticiário não bastante para desencadear a atividade. Quando é um caso muito grave, certo. Porque existem tantos casos que a gente não tem como atuar. Os casos mais graves, que têm uma repercussão na mídia muito forte, naturalmente a imprensa vem nos procurar e a gente se manifesta publicamente e mostra o posicionamento legal, certo. constitucional. Aí o fato que houve que aconteceram 2 casos graves, onde a gente se manifestou com muita força, exigindo do poder público, né, a apuração, sempre o seguinte, sem pré-julgar, porque não pode colar, rapaz, eu nunca taxei o policial de errado, a não ser que tivesse um vídeo mostrando que ele estava de fato errado naquela situação. Qualquer situação onde ponderava dúvida, peraí, vamos aguardar. Mas a gente pede ou exige do poder público a devida apuração, a devida investigação, e em razão de 2 fatos graves, que estão até hoje ainda tramitando, aconteceu um fato de uma situação onde eu fui ameaçado. Eu recebi ameaça, o rapaz que trabalha comigo lá, o nosso colaborador, viu a ameaça no telefone, ele foi ameaçado primeiro, passou para mim, ligado... Foi por telefone, né? Foi por telefone. Ele atendeu, recebeu a ameaça, passou para mim, Ricardo, doutor Ricardo, é uma ameaça. Quando eu recebi, olha, assim, nesse caso, o senhor pare por causa disso. Aí disseram, eu sei onde o senhor mora, eu sei a igreja que o senhor frequenta, eu sei que o senhor é irmão de juiz, eu sei isso, eu sei aquilo. Falou um monte de coisa, né, sobre a vida. E falaram para a chefe de gabinete, fizeram uma ligação anterior e falaram a mesma coisa para ela. Quebraram o sigilo? Aí tinha BIN, a gente conseguiu identificar que é de um telefone público, foi de um orelhão, né? Mas aí não tivemos como prosseguir. Eu passei 7 meses andando com segurança, mas eu acredito que foi ameaça pura, é aquele crime onde você fez para intimidar. Eu acredito que ninguém queria levar a efeito, até porque a nossa atuação foi muito ética e muito correta, né, buscando coibir. Eu tomei as precauções e as cautelas, mas eu tenho certeza que... É a chamada ameaça para inglês ver. Para inglês ver, Foi para assustar, achando que aquilo iria coibir, mas continuamos atuando. Fiquei 3 anos e deixei a Comissão de Direitos Humanos, né, e agora assumi essa nova pasta. Quem está no seu lugar agora na comissão? É a doutora Anne Caroline Fidelis, né, uma grande advogada, jovem advogada, junto ela e o doutor Daniel Gueiros, que estão comandando agora, estão à frente da Comissão de Direitos Humanos, que é um trabalho difícil, né? E nós, como advogados, né, como eu falei antes no nosso juramento, a gente faz o juramento de defender os direitos humanos, mas
a gente entender que defender direitos humanos, muitas vezes, hoje, parece que você é ser contra a segurança pública. Né? Eu tentei muitas vezes mostrar, nos direitos humanos, os direitos humanos também salvaguardam o servidor público, o agente público, né? As melhores condições de trabalho e N situações. E também não pode deixar a coisa correr também sem rédeas. Vamos ser realistas. Exatamente. Se o indivíduo percebe que não há nada que possa alcançá-lo, ele se torna... Exatamente. Eu achava que o direito humano é uma barreira, você tem que se vir de barreira para o excesso. O agente público, se ele se vê livre, como o senhor disse, se ele se sentir com a liberdade de praticar qualquer ato, nós somos potenciais vítimas desse agente público que se imbui de um poder muito forte, e se o Estado não se mantiver através do direito e dos direitos humanos como barreira para essa atitude excessiva, né, ou abusiva e ilegal desse agente público. É isso aí. Essas questões são dramáticas, são cruciais e o indivíduo tem que ter todo cuidado no sentido de conduzir. Meu caro Ricardo, você agora é da Comissão de Combate à Corrupção e à Improbidade. Como é que está a comissão? A comissão está nascendo, está em formação, está no seu... Serão é um embrião. membros? Até então, nós estamos limitando as comissões a 15 membros. Temos apenas 3 ou 4 já, e estamos criando a comissão. Já tomou posse, né? Já tomei posse como presidente, né, formatando ela, tentando fazer mais ou menos um regimento para você ter um certo limite de atuação, porque a gente deixar ela bem amarrada juridicamente, porque de fato a gente pode ser provocado para determinadas ações que nós não temos competência. O que nós vamos fazer nessas situações é provocar os órgãos que tenham competência, e na maioria das situações a gente vai ser muito mais um órgão de recepção dessas denúncias, não é? E um órgão, de certa forma, de difusor de uma cultura, não é? De probidade, uma cultura de combate à corrupção, uma cultura de honestidade, utilizando os meios que a gente possa, seminários, palestras, não é? Audiências públicas, e receber a população em situações onde alguém tenha conhecimento de determinados fatos ou atos de corrupção e improbidade, e a partir do momento que a gente recebe essas denúncias, a gente possa atuar exigindo dos órgãos competentes a devida atuação. Seria mais ou menos esse o pensamento para o momento. E na confecção desse regimento, você deve estar pegando como espelho de uma outra comissão por esse Brasil que já esteja formada. Exatamente, né? Existem várias comissões, inclusive eu fui incluído recentemente, é um grupo onde tem seccionais de todo o Brasil, onde a gente discute diariamente alguns assuntos, e os problemas que nós vemos aqui são interessantes, são problemas que os outros estados vivem também. Alagoas tem determinados políticos que agem assim, aí você vai estado A, estado B, estado C, né? Você vê situações, né, em vários âmbitos, nos vários níveis da administração pública direta, indireta, essa cultura que muitas vezes tem, né? E muito ligada, eu estava lembrando agora, a gente é muito ligado à questão do jeitinho brasileiro e a questão da famosa lei de Gerson, né? Eu acho que o cidadão tem que pensar, a gente quer levar vantagem, sempre quer levar vantagem. Cara, não pega esse raciocínio não, mas a gente aqui flexibiliza com uma história interessante. Há muitos anos atrás, um amigo meu, um amigo muito caro, ele ia se candidatar a prefeito de um determinado interior do estado. E eu estava conversando com ele, acercou-se um cidadão e ele abriu um riso e disse assim, ele é candidato a vereador. Eu digo, é candidato a vereador? É candidato a vereador. Um cara humilde, rapaz. Aí eles perguntam ele para que é que ele quer ser vereador. Diz, para que é que você quer ser? Na minha cabeça, assim, né? Para defender os interesses da comunidade, tal. Para que você quer ser vereador? Aí ele fez assim com a boca, como se fosse mordendo. Fez assim com a boca rapidamente, assim com a boca. Aí eu olhei assim e disse, o que é isso? Disse, ele quer dizer que quer morder. Para que tipo de gente? Eu quero morder. Você está vendo? Imagine que vereador, rapaz. A gente diz assim, há um entendimento, não sei se é um ditado para dizer, você quer conhecer uma pessoa, você dê poder a ele. Né? Eu ainda era advogado, nessa época. Meu pai do céu. E ele foi eleito. Ele era advogado, né? Não, eu era advogado. Entendi, achei que era ele. Esse meu amigo, médico. E o vereador... sem profissão. Era um indivíduo sem profissão. Estava querendo a profissão. É uma profissão, mas eu perguntei, você quer ser vereador para quê? Amor, com a boquinha assim, para... É difícil. Agora, como eu disse, a questão moral e ética, como o senhor falou anteriormente, no bloco anterior, tem que existir alguma desvirtuamento moral, cidadão? Tem, porque aquela pessoa que tem uma fraqueza moral, não tem um ensinamento, uma educação, não tem valores pessoais fortes, se ela perceber uma facilidade de ganhar
de enriquecer por algum meio, ainda que esse meio seja algo ardiloso, seja uma vantagem indevida que ela venha... Eu acho que dificilmente esse cidadão vai ter força para evitar praticar determinado ato. Se a pessoa é movida por isso e detém em si próprio essa fraqueza, ela vai terminar se corrompendo. Então, a grande dificuldade é, como diz, os políticos lá são corruptos, mas espelham a sociedade. Então, tem que ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, que tem que partir desde criança, nossa educação básica. Né? A gente, às vezes, como eu estava dizendo, hoje a classe média, eu acho que tem um papel importante nesse combate à corrupção, porque a classe mais pobre, ele já tem problemas demais para lutar no dia a dia, que às vezes não tem como enfrentar esse mal que é a corrupção. O mal da corrupção tem que ser enfrentado basicamente pela classe média. A classe média tem que ser a criadora dessa cultura, difusora dessa cultura, para que depois, claro que a diminuição disso aí vai trazer uma melhora sensível para as classes mais baixas, né? Porque o grande papel, o grande objetivo de toda essa luta é exatamente você diminuir a desigualdade social e você saber que o nosso país é muito rico, né, Torriano? Nosso país é riquíssimo, porque há quantos anos, quanto se desvia, né, o quanto no linguajar comum se rouba, se tira dos cofres públicos e a gente se mantém ainda com a economia forte, né? E você vê como o país é rico. Ô, Ricardo, como é que você viu essa oposição em maior ou menor grau ao pacote anticorrupção? Como é que você viu de alguns parlamentares? Eu li em algum lugar e os que estavam se manifestando contra, todos eles estavam processados. Como é que você viu isso? Eu queria uma consideração sua. Quando você passa uma discussão técnica e você começa a atacar determinados dispositivos legais com base na Constituição, e você vê talvez muitos juristas, muitos operadores do direito que discutem de forma muito coerente, que você vê que não tem interesse naquela situação, eles são de fato amparados por um arcabouço jurídico, olha, determinada medida, ela infringe determinada norma, né? A gente está na questão da hierarquia das normas, de Kelsen, né? E a gente percebe, mas o chato, como o senhor falou, quem está muitas vezes fazendo mais zoada, quem está muitas vezes tomando um posicionamento contrário, quem exerce esse discurso contrário, não utiliza essa base técnica e o objetivo principal é pessoal, né? Você utilizar aquilo ali, porque você sabe que você está sendo atingido diretamente e é algo que a gente percebe que essa luta contra a corrupção ainda vai demorar um tempo. E ela é contínua, né? Ela não é nesse momento, ela é contínua. Exatamente, a gente percebeu isso no início da década de 90, né, quando aconteceu, aí teve a questão do ex-presidente que foi impedido, e houve aquele momento pujante de combate, naquele momento a ideia de combate à corrupção surge ali, a lei da improbidade administrativa também, né? Lei de combate lá de 92, e você percebe, mas aquilo ali parou. É como disse, não se deu uma continuidade, né? Não se trabalhou a ideia de você integralizar as forças, você unir, de certa forma, as instituições, fortalecer as instituições, né? Os órgãos, para que pudessem, no decorrer dos anos, continuar combatendo esse mal terrível e que, de fato, aí vem um novo governo, esse governo traz o governo passado, né, que trazia uma esperança muito grande de mudança, de defesa da lei, de diminuição da desigualdade, né, de oferta melhor de serviços públicos, e você percebe que o que nós vimos, de fato, foi uma organização desse crime terrível que é a corrupção, né? Você viu aí a coisa bem arraigada em todas as esferas de governo, né? Da administração direta, indireta, níveis, empresas públicas, empresas privadas envolvidas, algo que deixou de ser combatido. Como diz, estamos combatendo agora e é algo que vai ser combatido e algo que não vai ser erradicado. É uma doença, assim, digamos, que ela, de fato, ela não tem cura. A corrupção, a gente pode ver, infelizmente, é uma doença que não tem cura. Ricardo, só para você ter ideia, a Norberto Odebrecht é uma empresa que ela existe há muito tempo. Olha, você vai hoje a Petrolina, você vai a Petrolina e você tiver o cuidado de ir à Catedral de Petrolina, ela foi construída em estilo gótico, em 1928, você vai lá, aquela catedral,
ela foi construída pela Norberto Odebrecht. Há inclusive lá um painel em mármore muito bonito, né? É a matriz, né? Lá de Petrolina, muito bonita. Quer dizer, uma empresa que ela tinha solidez, ela passou pela década de 30, 40, 50, 60, 70. Quer dizer, é uma empresa rígida, se envolve numa monumental patifaria dessa. Pelo amor de Deus. Tantas outras empresas aí, alguns que combatem... Entrou em recuperação judicial. Né? Aí alguns pensam, olha, o mal que a operação Lava Jato causou para o país foi muito grande. A crise, aí chegam a dizer, a crise econômica que estamos vivendo é por causa disso. Eu discordo frontalmente. O indivíduo que disse isso, ele era para ser preso em flagrante delito. A causa de toda essa convulsão no Brasil foi por conta da Lava Jato. Pronto, o senhor está preso. Eu discordo frontalmente. Eu, às vezes, sou de uma corrente minoritária dentro da própria OAB. Eu acho que os que trabalham, os que talvez estejam atuando nessas comissões de combate à corrupção estão dentro. Mas é como diz, a divergência, o debate, vivemos em uma sociedade democrática, republicana, onde devemos discutir ideias, onde não devemos atacar pessoas. A gente vê as pessoas que estão contra esse processo todo de combate à corrupção, estão querendo muito mais atingir. Eu não consigo ver, doutor Jerônimo, por mais que eu até entenda e discorde de alguns atos praticados pelo Ministério Público Federal, pelo juiz Moro na condução, alguns atos, mas eu acho que foram erros que são reconhecidos e que, se observar, existem em várias esferas. Isso não foi a Lava Jato, não foi a mãe da criança, né? Determinadas práticas ou atos são costumeiros dentro do nosso meio jurídico. O juiz conversar com o promotor, conversar até com o advogado, conversar com o delegado durante a investigação. O juiz está conduzindo aquela investigação. Aí vem aquela discussão do nosso processo penal. O nosso processo penal deveria ser como o processo penal italiano. O juiz que conduz a investigação não é o mesmo que julga o processo. Aí tem toda essa discussão, porque, de fato, o juiz que julga que está conduzindo a investigação policial, ele está tomando pé de toda aquela situação. E talvez eu pense, se ele, de fato, não está preparado para um julgamento isento e imparcial, por que não ele vislumbrou todo aquele processo e que quem disser que não aconteceu a corrupção ou que aquelas pessoas não estão envolvidas, eu acho muita má fé a pessoa que não admitir isso, né? Porque isso está muito às claras. Determinados processos, não tem provas, leia o processo, Ricardo, leia a sentença. Ainda há um outro dado complicador, quero que você considere isso aí. Por exemplo, quando o juiz toma posse, ele faz uma declaração, estou colocando o juiz porque é um meio caso. Quando você toma posse, você faz uma declaração dos seus bens. Isso. 20 anos depois é só você verificar. Só verificar se aquilo que o senhor ganhou... Não tem para onde correr, não há mágica nisso. Pega o indivíduo, quando você tomou posse, você declarou que tinha X, Y, Z. Vamos ver depois o que é que você tem. Aí vê. Tem que ter um aumento, mas que seja proporcional ao seu ganho. O gestor público também, que seja razoável. Mas o que é o que a gente não vê, né? Você vê determinados gestores públicos... falar nisso, né? Você vê gestores públicos que entram pobres dentro da política, assumem determinadas funções e cargos, exercem determinadas posições e depois o patrimônio se amplia, não é como está muito claro, né? Não tem como discutir, né? O patrimônio do ex-presidente Lula é totalmente desproporcional ao ganho que ele tinha. Aí você vai discutir, não, o Lula está inocente, foi uma perseguição. O ponto que eu queria pensar, que eu perdi, eu não consigo ver a intenção ou a má-fé somente, como eu quero dizer, tudo isso foi para prender o presidente Lula, foi para punir o Lula, onde você percebe tantas pessoas que foram presas, que estão presas, e infelizmente, doutor Jerônimo, a gente tem que admitir, os que não estão presos hoje são porque são amparados pelo Instituto da prerrogativa de função, né? Eu acho que a grande... Então estão soltos em condição provisória. Em condição provisória, ou então os que estão amparados pela prerrogativa de função ou de cargo, que de fato dificulta, né? Mas eu acho que teria muita gente presa, se não tivesse exercendo determinados mandatos, teria muito mais gente presa aí. Mas, Ricardo, só para a gente retomar, a comissão, estou muito interessado nessa comissão. Você pretende fechar ela? Tem um prazo para você fechar? Eu quero só me perguntar, você tem um prazo para você fazer a conformação dela? O presidente Nivaldo, ele quer trabalhar nas comissões anualmente, se possível, fazendo uma reformulação ano a ano. Como essa é uma comissão nova, e como o senhor sabe, vou fazer um parênteses aqui,
A gente parou um pouco nessa situação pela perda pessoal que eu tive recentemente, aí eu me afastei desde o período da enfermidade do meu pai, a gente deu uma parada e, de fato, o passo ficou um pouco mais lento. Mas aí agora, passado já um mês praticamente, a gente está retornando. Eu vou procurar a doutora Alzeneide, que é uma das mentoras e criadoras, né? Ela é advogada-geral da União, uma mulher brilhante, pujante, né? E foi uma das idealizadoras, né, que passou para o presidente Valdo essa ideia, e ele me chamou para que junto a gente construísse. E não há um prazo específico, mas a gente tem, eu acho que isso tinha que ser feito para ontem, porque quanto antes a gente tiver a OAB atuando, se posicionando e contribuindo no combate à corrupção de uma forma mais eficaz, é importante toda a sociedade ganhe. Como diz, a gente vai contribuir, a gente quer que a OAB participe disso aí. A ideia hoje que se cria, né, que às vezes os processos fazem, dessa relação Ministério Público contra a OAB e não se entende. Eu acho que quando se trata de combate à corrupção, as instituições, elas têm que dialogar. Eu acho que o interesse público, né, o bem público, o trato correto, né, a retidão na condição ou na atuação e na defesa do bem público, do patrimônio público, ele tem que estar acima de tudo. Então, as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Receita Federal e outros órgãos mais, têm que estar atuando em conjunto, né, buscando essa finalidade, porque todos só temos a ganhar com isso. Ricardo, quer dizer que a comissão vai ficar numa atitude passiva, esperando que haja provocação? Não, a gente vai ter uma atitude, a gente vai procurar, por exemplo, fomentar e provocar os órgãos públicos, as instituições, a ter a publicação dos seus portais de transparência. A questão é muito mais estrutural, né? Porque o tempo que a gente demanda, doutor Jerônimo, para comissão é um tempo à parte, né? Às vezes as pessoas pensam, não, a OAB está pagando ao advogado, né? A gente dispensa parte do nosso tempo. Claro que há um ganho profissional, de realização pessoal, você consegue adquirir uma representatividade, uma forma de contribuir para a sociedade, tudo isso. Você tem esse ganho, né, para a sua atuação profissional, mas é algo extremamente voluntário. Então, a gente tem que sobreviver, tem que trabalhar para o nosso ganha-pão e contribui para a comissão. Então, desse tempo, a questão estrutural, né, como a gente pode contribuir, é que a gente está construindo a ideia, não sei de se um número, um 0800, para que você receba isso aí, mas eu acho que o ponto principal é você fomentar e você exigir dos órgãos públicos a transparência. Publique-se as suas contas, o que recebeu, né, o que veio da União, as receitas, em que está sendo aplicado, o dinheiro que está sendo aplicado, onde está sendo aplicado. Eu acho que a transparência, a publicidade disso aí já seria um fator que vai contribuir muito no combate à corrupção. E a comissão também vai ser transparente, quer dizer, ela vai publicizar também os seus atos? Também. Se não em detalhes, que algumas coisas não podem, mas vai manter o povo informado? Isso, a gente vai tentar passar para a sociedade. Vai ter um site específico? Eu acredito que sim. Eu acho que dentro do próprio site da OAB, a gente vai ter um link específico para a comissão. A nossa assessoria de comunicação com as atuações, vamos trabalhar bastante essa questão, porque a sociedade precisa saber disso. É como diz, a OAB está presente no combate. A OAB não é a favor da corrupção, porque tem-se aquela ideia, né? É interessante, as pessoas não entendem. Eu não conheço ninguém que seja a favor da corrupção. Você conhece alguém? Não pode, não. Eu ando louco para encontrar alguém que diga, sou a favor da corrupção. Aí vamos dizer, esse papel que muitas vezes existe na lide processual, às vezes as pessoas, o advogado está defendendo aquele criminoso. O advogado é essencial à função jurisdicional. Eu vi um determinado, não lembro qual doutrinador, que diz o seguinte, olha, quanto melhor defendido for aquela pessoa, mais justa será a sentença que vai acontecer. Se ele é condenado, quanto melhor foi a defesa dele, aquela sentença foi mais justa, porque ele não pode alegar, não foi cesseado o meu direito de defesa, né, ou contraditório, não. Então é importante que haja, sem um advogado não vai haver justiça, né? Precisa-se do órgão, o Estado vai estar ali presente com o Ministério Público acusando, tem que existir o defensor do outro lado para que dê o direito àquela pessoa, porque muitas vezes acontece a pessoa ser injustiçada, a gente pode achar que todo mundo que foi envolvido é culpado, claro. Existe, e o papel do judiciário ao final para dar a cartada final e de certa forma atuar de forma imparcial, sabendo também que às vezes a gente espera do cidadão uma imparcialidade
Não é algo que não existe imparcialidade total. Você está sempre, você julga conforme a sua carga de vida, a sua ideologia. Não existe uma imparcialidade 100%. Então você tem que saber que aquela pessoa que está julgando, ela tem os princípios, os valores dela, que vão levá-la a julgar de forma A ou de forma B. Claro, né? Há um jurista do Rio Grande do Sul, eu ainda o conheci quando ele era advogado, ele hoje é desembargador, chamado Rui Portanova. Ele tem uma obra chamada de reflexos ideológicos na sentença. É isso que você está falando. Todos nós temos uma formação que vem de casa, uma formação moral e tal. De repente, que quando a gente se depara com certas situações, claro que o juiz tem que identificar em resignado, o advogado também. Como disse, são pessoas humanas. Eu acho que a gente às vezes espera do agente público a frieza de uma máquina, né? Eu tive, por exemplo, quando a gente atuava Ele quer imparcialidade filosófica. Não existe. Você não tem, o cara vai chegar lá, ele tem uma carga de influência pessoal, mas é como diz, quanto melhor tiver sido essa educação, essa influência, né, essa carga emocional, educacional que ele traga, vai ser muito mais justa. E a gente crê, é como diz, eu quero crer e eu percebo, né, é o discurso, é interessante. Escute o juiz Sérgio Moro falar, pode ser criticado, eu acho que ele é aberto a isso também. O cidadão tem que ser aberto à crítica, né? Peraí, eu sou aberto porque eu sei que eu não sou infalível, em algum momento eu vou errar. E você tem que admitir a sabedoria de você. Peraí, eu errei tentando acertar. Mas a crítica é séria. Séria, a crítica séria, exatamente. A crítica para desmerecer o indivíduo, para destabilizar o indivíduo, essa crítica não merece nenhum respeito. Interessante, você está percebendo, né, doutor Janone, o senhor percebe, perdão, que às vezes o que a gente vê nesse momento, a crítica é para desestabilizar o governo. Grande parte dessa crítica, o cara atinge determinada pessoa, mas o objetivo principal é para desestabilizar o governo, desestabilizar, irritar, desvirtuar e para você defender o seu, né? Às vezes para você manter, você olhando o seu próprio interesse é interessante. Eu não posso olhar o meu próprio interesse apenas, né? Eu queria ter, assim, eu trago algo para mim, eu sempre procuro nas oportunidades que eu tenho. Não consigo 100% viver dessa forma, mas tem um ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, né? E quem me conhece talvez o Ricardo vai dizer. O livro dos livros. O Evangelho, Jesus diz assim, olha, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito. Mas essa é a regra de ouro. É a regra de ouro, exatamente, do Evangelho, exatamente, a regra de ouro do cristianismo. Faça ao outro, exatamente, o senhor foi perfeito. Né? A regra de ouro, né? Dos relacionamentos. Faça ao outro aquilo que você gostaria de fosse feito a você. É tão fácil, né? Se coloque no lugar do outro simplesmente. Se eu vou julgar, rapaz, doutor Geraldo não tomou aquela atitude naquele momento. Peraí, eu vou tentar me colocar no lugar dele para saber o que levou ele a agir, a tomar aquela decisão daquela forma, para que eu possa fazer um julgamento realmente complicado. justo. Meu caro Ricardo, eu ficaria conversando com você aqui mais um longo tempo, mas lamentavelmente televisão, ela é regrada rigidamente por tempo. Verdade, mas eu quero deixar você, meu ilustre amigo, para fazer uma última manifestação para a sociedade de confiança, de esperança e de boas expectativas com relação à comissão. Por favor. Ok, muito obrigado, Geraldo. Novamente agradeço o convite. Nós agradecemos. A sociedade alagoana esteja certa de que a OAB vai ser mais um canal para contribuir nessa luta que não deve ser do doutor Jerônimo. Vamos começar, não deve ser só do presidente da República, ou do ministro da Justiça, ou dos procuradores, ou de juízes, ou de advogados. Né? Essa luta é uma luta do cidadão, né? A luta de combate à corrupção é uma luta que deve ser de cada um de nós, e você assume esse papel principalmente na hora do voto. O voto é um instrumento importantíssimo de combate à corrupção, para que você saiba escolher o seu representante, verifique a vida daquela pessoa, e a OAB como instituição vai estar sempre presente, aberta, e vamos procurar, da melhor forma possível, contribuir nessa luta que é de todos nós, sem querer ser repetitivo, que é o combate à corrupção e à improbidade. Esse mal terrível. Ricardo, eu encerro, eu gosto sempre de... Eu leio as coisas e eu faço uma meditação e acredito. Eu acho que a grande vantagem minha é que eu acredito. Eu acredito em você. Você pode até, eu digo você, o Paulo, o José, pode até me enganar, mas eu acredito nele no primeiro momento. Então, William Shakespeare tem uma obra famosa chamada Otelo, e lá no meio tem um diálogo entre um personagem chamado Iago, entre Iago e Otelo. E tem uma coisa tão bonita, meu amigo, aonde Otelo põe em dúvida a rigidez
moral de Iago, que é um soldado, e ele diz assim: se me roubas a bolsa, estás me roubando tão somente o lixo, mas se roubas o meu nome, estás roubando a minha maior riqueza. E é isso que ocorre. O corrupto, ele está roubando o seu próprio nome. Isso é muito triste. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado por essa audiência sempre. Ricardo, muito obrigado, seja muito feliz, conte comigo. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.